A partir de agora, você acompanha Debates na Globo. Meio-dia, 2 minutos, excelente tarde para você que acompanha a Rádio Globo. Eu sou Gustavo Fonseca, nós estamos entrando no ar com Debates da Globo desta quinta-feira. Hoje é dia 1º de agosto de 2019. Ao meu lado, o jornalismo atuante da Rádio Globo, Juiz de Fora. Boa tarde, Carlos Alberto Bejan. Boa tarde, Gustavo, amigos da Globo. É sempre um prazer retornarmos, todos de segunda a sexta, a assuntos diversos que envolvem o debate Globo e que informa, evidentemente, os moradores não só de Minas, como do Brasil e do exterior, porque estamos hoje globalizados também na informação. É um prazer ter os nossos convidados aqui para que possamos, nesta quinta-feira, sairmos daqui uma hora mais conhecedores e hoje, no que diz respeito à economia do Brasil. Meio-dia, mais 3 minutos. O Debates na Globo de hoje está recebendo para repercutirmos os aspectos que envolvem a liberdade econômica e os desafios da economia para o nosso país. Passamos pelo primeiro semestre de uma nova administração no governo federal e também em instâncias da administração pública a partir do ano de 2019. Temos que trazer uma análise do que foram esses primeiros meses e, é claro, a partir daí, os desafios, os desdobramentos, as projeções, os prognósticos para os meses que estão por vir. Aqui estamos recebendo os convidados para a mesa de hoje. Professor, economista, parceiro da Rádio Globo, Juiz de Fora, sempre muito atencioso com o jornalismo da casa, José Jamil Adum. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e debater num assunto tão importante para todos nós. Todos os aspectos também estarão envolvidos e representados aqui hoje na Rádio Globo, no Debates da Globo. Por isso estamos recebendo também o diretor e sócio da Interconstrutor, Cid Maciel Monteiro de Oliveira. Atendendo ao jornalismo da Rádio Globo, vamos trazer também o ponto de vista do que está acontecendo no mercado. Cid, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Vamos também debater com a consultora empresarial Miyuki Matsui. Ela traz também uma visão diferenciada de dentro da consultoria financeira, de dentro do mercado, traz também o seu ponto de vista e hoje estará conosco nesta mesa. Miyuki, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite e por essa oportunidade de estar junto com vocês. A Rádio Globo Juiz de Fora opera também através das redes sociais. Você pode nos acompanhar ao vivo no Facebook da Rádio Globo, através do nosso Facebook. Esta live já está disponível. Você acompanha com imagens do estúdio a nossa programação e tem também o seu comentário, a sua participação, a sua pergunta para os nossos entrevistados, para os nossos convidados de hoje, através do facebook.com/Rádio Globo JF e também através do nosso WhatsApp 99815-0791, que também já está liberado para a gente poder trazer esses assuntos. Hoje, Bejane, além, é claro, da presença dos nossos deputados, dos nossos convidados, vamos trazer uma entrevista exclusiva com o deputado Bernardo Bartolomeu, do Partido Novo, onde ele vai pautar também uma questão muito interessante: os prognósticos sobre a liberdade econômica do Brasil. E para isso eu gostaria já de levantar essa bola aqui, Bejane, porque a gente sabe muito bem que a tendência é cada vez mais o Estado deixar que o mercado opere e que a economia cresça. É a expectativa? Será que a gente pode tratar assim? Eu acho que sim. A única coisa que me preocupa é cada um tem uma maneira de ter o seu dom, tem sua maneira de colocar as palavras em horas, tem algumas vezes em horas não corretas, alguns posicionamentos, ainda mais sendo mandatário de um país como esse Brasil. A única coisa que me preocupa são algumas declarações do presidente da República. Questionar sobre a equipe econômica, que hoje faz parte do governo federal, eu não tenho como fazer isso porque eu tenho uma crença de que essa equipe é boa, que lá está. Mas algumas declarações, confrontos,
E tem hora que nós percebemos que o nosso presidente, eu digo nosso que eu moro no Brasil, se eu não quero o Bolsonaro como meu presidente, eu vou mudar do Brasil. Enquanto eu estiver aqui, ele é o presidente nosso, que foi eleito para isso, não é? Que tenha elogios ou críticas, mas ele é o nosso presidente. E nós temos que torcer para dar certo, senão quem paga somos nós. Tem alguns momentos que o presidente Bolsonaro, ele quer se igualar ao Trump dos Estados Unidos. E há uma diferença brutal. Nós não podemos, por exemplo, brigar com a China, que tem uma grande parte de importação de produto do Brasil. Nós não podemos brigar, por exemplo, com, igual esses dias aí, o navio não tinha petróleo para voltar, e é o primeiro importador do milho que nós temos no Brasil, e é o quarto, me parece, no frango, parece que é o quarto importador. Então, são coisas que tem que ser pensada. Eu acho que o presidente tem que dar ouvido mais à sua assessoria. O Bolsonaro tem que ouvir mais. Ele não é um deputado do baixo clero que era antigamente, que ele falava, as pessoas não davam ouvido. Hoje não. Hoje ele é o presidente da República do Brasil e que tem uma economia que já teve muito perto de ser considerada boa, mas hoje nós estamos aí, não sabemos o que vai acontecer amanhã. E esses homens que aqui estão, esta senhora, são pessoas profundamente entendidas no assunto. Nós vamos aprender hoje muito mais. Professor Jamil, hoje nós acordamos com a seguinte manchete trazida pelos jornais e portais de comunicação do Grupo Globo. Queda do desemprego e de juros abre caminho para a recuperação da economia. Inclusive, nós tratávamos dessa perspectiva como uma comparação também a outras manchetes que vinham em contrapartida nessa situação, como essa também do Grupo Globo. Produção industrial cai 0,6% em junho, no segundo mês negativo seguido. Como mensurar e fazer um paralelo sobre essas duas informações que eu acabo de trazer aqui? Primeiro, eu vou só dar uma respaldada no que foi falado, né, pelo Bejane aqui. Hoje que eu digo assim, né? Essa globalização já vem de longe, ela não tem como mais você estar visualizando só o mercado interno, né? Você precisa estar visualizando todo o mercado global para você estar tomando decisões. A própria Selic, quando se reúne, ela é estabelecida de acordo com a questão macroeconômica mundial, né? Então, é importante não só você estar vendo o mercado interno, mas também no mercado externo. Isso comprova uma coisa que a gente fala muito, a questão do PIB. O PIB, o que ele é? Gastos governamentais, investimentos, consumo e exportações líquidas, ou seja, exportação menos importações. Isso quer dizer que cada variável dessa é importante para o crescimento econômico. Se eu estou falando isso, primeiro é o seguinte, é importante estar pensando nas parcerias comerciais que existem hoje. Maravilha, é isso aí. Né? Também, não só no mercado interno, porque delas depende também, num processo de exportação, de empregos internos. De parcerias que você estiver com bons relacionamentos, você consegue você equilibrar o mercado de empregos, e isso auxilia a liberar a renda, isso auxilia o consumo, isso auxilia o governo estar arrecadando mais e também fazendo sua parte dentro dos seus pensamentos e investindo para a sociedade, tá certo? Bom, a princípio, teoricamente, essa notícia é muito boa, né? O desemprego diminuindo, taxas de juros crescendo, mas é bom pensar também, estar analisando quais são os tipos de emprego que estão crescendo. É verdade. Se são os formais, porque isso inclusive vai influenciar amanhã na arrecadação de uma aposentadoria, uma previdência, né, para que ela não se permaneça auxiliando a todos que precisam depois. Então, a economia também, ela tem que ser pensada não a curto prazo, não de hoje para amanhã. Ela precisa aí mais um trimestre, talvez 2, para você consolidar
né, esse crescimento, essas informações que foi dada aí. Então, foi o que eu disse, a princípio são boas notícias, esperamos que no próprio trimestre ou semestre se consolide esse crescimento, né, que eu digo assim, essa melhoria, né, no desemprego, caindo o desemprego, e essas taxas de juros chegando a um patamar que dê sustentabilidade econômica ao país. Matsui, como é que a gente pode definir, através do mapeamento, pelos olhos do mercado financeiro e dos empresários, que no final das contas são eles que estarão aí provendo esses empregos e colocando lenha neste motor da economia, como que a gente pode trazer hoje, ou numa rápida definição, os que foram aí os primeiros meses deste governo, de todas as propostas que foram absolvidas pela democracia e colocadas em prática a partir do 1º de janeiro, qual que é o ponto de vista, se é que a gente pode trazer isso de uma forma resumida e mais rápida? O meu cenário é o cenário dos pequenos e médios empresários, né? Então, 2018 realmente foi um ano muito complexo, né? Eu atuei em várias empresas que tiveram uma complexidade de sustentabilidade muito, muito ruim, né? Mas o ano de 2019 começou realmente com um aspecto diferenciado. Que são os maiores geradores de emprego. Sim, são 72% do mercado de empregos formais são das pequenas empresas, né? 27% do PIB vem dessas... Olha que grandeza, né? Com certeza. 27%, né? E assim, eu falo que são verdadeiros heróis, né? Para a sobrevivência aí do país, e são muito batalhadores. Eu acho que eu me solidarizo com os empresários. Tem vários que começaram numa situação muito ruim comigo em 2018. Em 2019 realmente houve uma melhoria, tanto que eu tenho empresas partindo para novas unidades, eu tenho empresários com aumento de faturamento e aumento de empregos. Então, a meu ver, eu acho que o preparo do empresário, quando realmente contrata especialistas em gestão, ajuda bastante a conseguir sobreviver nesse cenário macroeconômico que às vezes não é favorável. E na maioria desses empresários não é robotizado. Não. Né? É mão de obra física mesmo. Exato, e são pessoas que atuam no próprio negócio, né? Diferente das grandes empresas, onde o gestor é só gestor, né? Onde o proprietário é só um empresário que está ali só na gestão. O empresário pequeno, ele está ali na gestão, no dia a dia, realmente ele é o goleiro, ele é o atacante, ele é o técnico, ele faz todos os papéis dentro da empresa. Eu costumo dizer que esses empresários conhecem e sabe o nome de todos os funcionários. Com certeza. E partilham também da realidade, né, desses funcionários, desses trabalhadores. Tenho certeza também que, e um Cid pode falar melhor do que isso, quando uma empresa ela abre o ano, ela tem essa projeção e está ali acompanhando também no dia a dia quais medidas os governos, e aí a nível estadual, nível local e sobretudo a nível da União, a nível federal, estão tomando aí para que facilite, é claro, a vida de quem quer gerar emprego, mas também facilite a vida das pessoas que estão ali dependendo do seu dia a dia, o sustento da sua família. Você abre aquele ano com essa perspectiva, não é mesmo, Cid? Com certeza. Eu vou aqui concentrar na parte econômica do governo, liderada pelo Paulo Guedes, que é um verdadeiro craque na economia, em particular na economia mais liberal, né? A gente está tendo uma transformação a nível macro no país muito grande, né? Seguindo um pouco aí a conceito de menos interferência do Estado, menos burocracia, tentar racionalizar os impostos, né? Todos nós que somos empresários e trabalhamos aí na iniciativa privada, a gente sabe o quanto é não só caro, mas burocrático, né? A situação deles terem essas iniciativas, em particular da Previdência, muito importante, arrumar o fiscal do país, e está vindo o tributário, estão vindo outras reformas, então isso é muito positivo para quem está na ponta. Né? Me desculpe estar te cortando, mas que vem a pergunta a gente tem que fazer. Você que está numa empresa que é conhecida nacionalmente, você é um homem capaz, conhece o que faz. Muitos empresários, ainda que não tenham uma clareza do que está acontecendo no Brasil, acham que somente a Previdência vai resolver a situação. Não é isso, não?
A Previdência, ela é a porta de entrada. Ou seja, ela é a porta de entrada que vai trazer não só a credibilidade, né, do empresário, a credibilidade do investidor que está aqui dentro do Brasil. Então é a pessoa que vai tirar o dinheiro de uma poupança ou vai tirar o dinheiro de uma aplicação financeira para comprar um imóvel, para investir, para expandir o seu negócio, ou eventualmente para começar o seu negócio, vai dar aquela confiança. E isso é um ciclo virtuoso, vai contagiando o resto, contaminando, né, o resto da economia, e você vai trazendo investimento, você vai trazendo, a pessoa ganha mais confiança para poder consumir, e nessa roda impactando também os investidores que estão fora do Brasil a alocarem mais recursos de longo prazo. Esses investidores têm que enxergar que a parte também tributária vai haver uma mudança, né? Ou não? Sim, e é claro que vai ter, né? A gente tem aí o plano do governo federal, a gente já teve a sinalização do próprio Congresso, que tem a reforma deles, e eu acho que o posicionamento do Paulo Guedes foi muito salutar, no sentido de colocar que ele está aberto e que não é a reforma dele que tem que passar, mas uma reforma que seja positiva. Por que reforma? Porque quando você está numa empresa, você tem que pagar PIS, COFINS, PASEP, ISS e por aí vai. No limite, o seu departamento, né, de contabilidade, mas é isso que eu estou te perguntando. Esse custo Brasil é muito grande. Então, é isso que eu estou lhe perguntando. A Previdência é a porta de entrada para uma mudança no país. Mas ela não resolve. Se você fizer a conta matemática, ela sozinha não resolve, mas ela traz uma confiança muito grande, porque é a reforma mais difícil, e se o Congresso, junto com o governo federal, fizeram um esforço, negociaram, né, e fizeram a primeira aprovação, e ao que tudo indica, a gente vai ter a confirmação no segundo turno no Congresso e depois no Senado. Tomara que sim. Tendo essa confirmação, o que acontece? Mostra que o país está em prol, né, de discutir os assuntos que vão impactar a vida do brasileiro. Meio-dia mais 19 minutos, a gente faz uma pausa para o nosso primeiro intervalo. Na sequência, nós retornamos para essa discussão, vamos trazer esse destaque, esse gancho. Quero também ouvir a opinião do professor Jamil e também da nossa consultora financeira, a Matsui. A gente volta na sequência também, Bejane, com uma entrevista exclusiva aqui da Rádio Globo com o deputado Bartolomeu, do Partido Novo, ele que é integrante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, está muito próximo da bancada que desenvolve em Brasília a MP da Liberdade Econômica. Nós vamos pautar também alguns dos nossos comentários a partir dessa perspectiva. Então, um instante só, a gente volta aqui na sequência com Debates na Globo, meio-dia e 19. Estamos apresentando Debates na Globo. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio. Me ajuda aqui. O que foi, homem? Eu tô sofrendo com a coceira danada no corpo. Já pelejei de todo jeito e não sara de jeito nenhum. Como é que eu faço? É só usar o sabonete São Raizeiro. Ele combate a caspa, seborreia e infecções na pele que causam coceiras no corpo, além de auxiliar no rejuvenescimento da pele e na higiene íntima. Sabonete São Raizeiro, à venda em todas as drogarias da sua região. Aqui em Juiz de Fora, você encontra o sabonete São Raizeiro nas melhores drogarias e em todas as lojas de produtos naturais. Olha o Mineirão Atacarejo aí, gente! Com preços no atacado e no varejo que você nunca viu. Café 3 corações 500 gramas, 7,98. Farinha de trigo Badote Pizza 5 quilos, 8,98. Leite condensado Moça 395 gramas, 3,48. Pernil suíno, peça um pedaço quilo, 10,80. Mussarela, peça um pedaço quilo, 14,98. Contra filé bovino Noa, quilo, 19,80. Oferta
válidas até sábado, 3 de agosto. Mineirão Atacarejo, o menor preço sempre. Em Juiz de Fora, Avenida Garcia Rodrigues Paz, 2001, Antigo Macro. Procurando cursos técnicos com bolsa de estudo? Só no Pio 12 você consegue até 100% de descontos nas mensalidades. Venha participar do nosso bolsão no dia 4 de agosto, às 9 horas. Mais informações no nosso site www.colegiopio12jr.com.br ou 32 3215 6701. Qualificação para o seu futuro. 50 anos formando profissionais para o mundo. Rua Espírito Santo, 1301. O Sinai, o plano de saúde que mais cresce em Juiz de Fora, apresenta seu aplicativo para clientes. Exclusivo, prático e tudo à mão. Carteirinha virtual, guia médico, informações financeiras. Você ainda personaliza a agenda de médicos e monta sua ficha de saúde. Ele lembra até a hora do remédio. Aplicativo Seibin Sinai. Tudo e muito mais para facilitar a sua vida. Baixe logo o seu e venha ser cliente também. Liga lá, 3031 0500. Seibin Sinai. Nosso plano, sua saúde. Rádio que vibra. Com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Meio-dia e 22, voltamos com o Debates na Globo. Deixa eu dar um destaque do jornalismo aqui na Rádio Globo, que o Corpo de Bombeiros informa que um incêndio de grandes proporções atinge neste momento a mata do Morro do Cristo. Agora, neste início de tarde, começou no finalzinho da manhã em Juiz de Fora. A corporação já foi acionada e está com equipes no local. Os bombeiros afirmam que ainda não se sabem as causas do fogo. Segundo os bombeiros, já foi feito também um contato com a PM para que a Polícia Militar possa seguir um apoio aéreo com o helicóptero que auxilie no combate às chamas. Não há registros de feridos até o momento. A ocorrência está em andamento por parte do Corpo de Bombeiros e as informações com maiores detalhes nós vamos trazer, é claro, durante o decorrer desta tarde da nossa programação. Beijando, a gente falava sobre isso na semana passada, hein? É verdade, tivemos aqui a presença, inclusive, do representante do Corpo de Bombeiros, né? E a gente não falou nada sobre o Morro do Cristo, porque todo ano acontece. Isso está parecendo até uma marca anual de Juiz de Fora, pegar fogo da mata do Morro do Cristo, ou Morro do Imperador, como queiram. O importante é alertar as pessoas, e eu acho que foi criminoso, porque está aqui na frente da rádio, e aonde pegou fogo, não tem balão em Juiz de Fora, né? Eu acho que a coisa caminhou para um lado irresponsável, de maldade. São as pedras que estão colocadas, que pertencem ao Morro do Imperador. Nós, quando pudemos, anos atrás, nós temos equipe especializada em São Paulo para dar injeção de concreto congelado, porque algumas pedras que são maiores do que 10 metros quadrados ou mais até, elas são colocadas e o Morro do Imperador ele é arenoso. Ele não fixa com aquela grandeza e se uma pedra dessa deslocar, imagine o que pode acontecer. Então, para mim é muita irresponsabilidade acontecer isso todo ano. E eu não tenho dúvida que tem dedo do ser humano maldoso aí. Nossa redação vai acompanhar, é claro, lado a lado com o Corpo de Bombeiros, todas as informações, também saber aí autorias, responsabilidades e também mais informações sobre essa questão realmente muito complicada no centro de Juiz de Fora, nos nossos pontos e principais pontos turísticos na nossa cidade. Nós estamos recebendo o Debates da Globo desta quinta, o professor e economista José Jamil Adum, também a consultora empresarial da Maximize, Miyuki Matsui, e o diretor e sócio da Interconstrutora, Cid Maciel Monteiro de Oliveira. Debates na Globo de hoje traz os desafios da liberdade econômica, os desafios da economia para o nosso país. E no último bloco a gente já começava a entrar num assunto que, se a gente fala de economia hoje no Brasil, a gente tem que falar dos principais movimentos do governo que estão pautados, inclusive, sobretudo, na questão da reforma da Previdência. O Dr. Mocid trouxe, né, uma visão sobre essa questão. Nós também queremos saber da Miyuki, também do professor Jamil. A Previdência, nós falávamos há pouco com um professor nosso que nós temos da Inter, né, que é um jovem mais conhecedor do que faz e a gente admira muito, também da senhora, a respeito da Previdência. A porta de entrada, nós já sabemos que é, mas com toda essa turbulência que aconteceu esta semana, declaração
revivendo os atos da época da ditadura. Alguns já estão preocupados, inclusive jornalistas fazendo alguns editoriais, alguns políticos que estão voltando agora do recesso também já declarando que as coisas podem não ser as mesmas antes do recesso. Isso traz alguma preocupação para a senhora, que é economista? Com certeza traz uma preocupação, mas eu acredito que a economia tem que se fortalecer para estar aquém das questões políticas, né? A economia, eu vejo pelo aspecto da microeconomia, que eu estou do lado das empresas ali no dia a dia. Eu acho que as empresas têm esse foco de estarem antenadas com as questões políticas, mas a economia tem que ser forte a ponto de sustentar variações como essa, né? E aí, professor? Bom, o primeiro passo, com certeza, né, está dentro dessa questão de uma reforma da Previdência. Mas existem outras, já foi falado aqui. Se você for falar das políticas macroeconômicas, você tem realmente ainda uma política fiscal, né, e tem ainda, como nós iniciamos falando, a questão do próprio câmbio. Você está ajustando ele também à questão de comércio, né, com outros países, com parceiros fortes, porque eles também vão estar proporcionando o mercado interno a gerar emprego. É importante, acho que paralelo com essa reforma, é uma política maior, vamos dizer assim, de estar gerando empregos, né? Porque aí, tudo bem, cabe a confiabilidade do mercado, dos empresários, mas é importante também que as pessoas tenham uma capacidade de consumo que auxilie, né, a esse crescimento do mercado, ao seu consumo. O que é levado a isso, eu vou voltar um pouquinho nessa questão, é olhar mais para fora, né? Não é questão assim, eu como economista, eu sempre sou uma pessoa positiva, eu acho que o dinheiro tem que circular, né? É importante, mas o que acontece? Volto a dizer, nós estamos também com uma perspectiva externa, macroeconômica mundial, e eu tenho percebido, analisando o PIB, né, de países que influenciam muito, como a China e os Estados Unidos, que há uma oscilação, um trimestre cresce, outro trimestre vem, um trimestre cresce, outro trimestre vem, né? A China, por exemplo, hoje nosso maior parceiro comercial, o que acontece com ela hoje? Ela está no estado de maturação, né, dela, e que chegou no patamar que talvez para crescer o que ela vinha antes não chegue. Chegou a crescer na década de, né, no ano de 2010, 10,6, 2011 já deu uma caída 9,6, vem aí 12, 13, 14, no patamar de 7,9, 7,8, 7,3, e agora nos últimos anos 15, 16, 17, 18, com 6,9, 6,7, 6,8, 6,6. Então isso quer dizer o seguinte, está a princípio o mercado maduro, né? E o que acontece? Então, ele não vai proporcionar uma alavanca de uma economia mundial que a ponto de 2010, quando ela chegou, né, proporcionalmente a 11. Nós não estamos esquecendo ainda. A Alemanha, ela está com 0,8 de crescimento, 0,7, segundo o site do FMI. Então é todo um contexto que a gente tem que estar analisando também, né? Ele está certo, tem a Previdência, mas a questão macroeconômica não é uma única variável. Não vai só a lei da fiscal, ou da monetária, ou a cambial. Então ela tem toda uma questão macroeconômica internacional. Não está dissociada, né? É verdade. É associada. E os Estados Unidos é um país tão forte, né, que nós sabemos, que ele acabou colocando o preço no aço nosso. Né? Para continuar a importar o aço nosso, ele colocou o preço dele. Isso é sinal de que essa bondade dos Estados Unidos ela não é muito perpetuada, não. E é aquele momento também, né? Daqui a pouco a gente vai falar de liberdade econômica, até que ponto, né, os governos estarão ou não intervindo de maneira a ditar os rumos econômicos. Antes disso, comentário do professor Jair. Inclusive, só complementando um pouquinho, o primeiro trimestre americano parece que deu uma subida. O segundo já deu uma queda. Uma das consequências já é a perspectiva, né, desse impasse em relação ao comércio com a China. E a China também. Eu falei só da questão de maturação do mercado, mas ainda, um pouco que a China está nessa perspectiva, é também em relação ao comércio, né, vamos dizer assim, essa guerra comercial com os Estados Unidos.
Para você ligado na Globo, este é o Debates na Globo, 12h31. Nós estamos recebendo especialistas na área de economia. Estamos tratando dos desafios da economia mediante a tudo o que foi noticiado até então pelos primeiros meses do governo Jair Bolsonaro e das administrações eleitas para o período, né, de 2019 até 2022. Conosco aqui na Rádio Globo nós estamos recebendo o professor Jamil Adum, também a consultora empresarial Miyuki Matsui e o diretor e sócio da Interconstrutora Cid Maciel Monteiro de Oliveira. Cid, e demais convidados, quando o governo anuncia que vai de fato diminuir os juros em crédito e incentivar que tanto pessoas físicas como empresas tenham a possibilidade de utilizar desse cheque especial, utilizar desse dispositivo com menos cobrança, existe aí diretamente ligado uma questão de incentivo para que as pessoas voltem a investir, para que as pessoas voltem a trabalhar o crédito de uma maneira em que isso vai se reverter de forma positiva para o mercado, para a economia? Olha, sem dúvida, tá? Colocando um pouco de números, dando um exemplo, imaginando um financiamento imobiliário de um valor de R$250 mil, há pouco tempo a taxa estava em torno de 11% para quem ia financiar no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o conhecido SBPE. Ela gastaria R$2.400 de prestação. Hoje essa taxa já caiu de 11 para 8. Só essa redução, esse 2.400 cai para 1.800 por mês. Se a gente continuar com a Selic caindo e você cair para 6%, né? Ontem caiu 0,5%, se tiver uma expectativa de queda contínua, o mercado já está precificando mais uma queda de 1,5%, e você tiver isso em torno de 4,5%, uma taxa de poupança, uma taxa de financiamento na poupança a 6%, no financiamento imobiliário, essa prestação cai a R$1.500. Então, se você comparar, né, no orçamento familiar, a diferença, R$1.000, mas R$1.000 no mês, num orçamento familiar, possivelmente numa família de renda de 4, 5, 6 mil, faz bastante diferença. Se a gente traçar um paralelo desses números para a economia em geral, e aí nós estamos falando dos empresários, nós estamos falando do pequeno empreendedor, então, às vezes, esse 1.000 no mês pode ser 10 mil, pode ser 100 mil. O que isso não gera de efeito, de diferença? Então, eu falei num segmento pequeno que pode ser extrapolado de uma forma muito maior. E não só, nós falamos de financiamento imobiliário, que são taxas menores. Você imagina, o governo está com a iniciativa de, vamos dizer, desburocratizar, né, descentralizar o sistema bancário, você tem as fintechs entrando, você tem aí um processo, toda uma infraestrutura sendo trabalhada para fazer com que essa taxa na ponta reduza. O cheque especial, a Caixa reduziu em 40% os juros, mas mesmo assim é o quê? É 8, 9% ao mês, que são juros estratosféricos. Será que ele não poderia ser 5, ser 4 ao mês, que já é muita coisa, né? Enfim, então fica aqui a reflexão de que essas iniciativas que o governo está fazendo, elas vão ter efeitos, não são imediatos, mas já começa a aparecer, né? E vocês que são responsáveis por uma grande massa de emprego no país, né? Porque a construção civil, ela é responsável, tanto é que seria liberado do FGTS uma quantia maior. E houve uma reunião com os empresários ligados à construção civil, onde parte desse dinheiro que está lá é usado para fazer a Minha Casa Minha Vida, que hoje representa um número superior às outras construções que existem no Brasil. A Minha Casa Minha Vida é responsável hoje por um patamar muito grande de construção envolvendo a construção civil. E a construção civil, ela mexe desde que o cidadão que pega a areia lá no mar, no rio, né,
até doutorados, pessoas que trabalham nela. Sem dúvida. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, mas antes eu vou falar do Play City, que está em Juiz de Fora, no Parque da Família, no Jardim Norte, com atrações incríveis. E a grande novidade, nas férias funcionando de segunda a segunda. Quer mais informações? playcitydiversões.com.br. E com a promoção da Rádio Globo, você vai concorrer a um passaporte para curtir as super atrações do Play City. É só ir através das nossas redes sociais, Rádio Globo JF no Instagram, Facebook Rádio Globo JF ou WhatsApp 998150791 e mandar a sua mensagem com a sua participação. 12h36 é um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com Debates na Globo. É um instante só. Estamos apresentando Debates na Globo. Rádio Globo, a rádio que vibra. Vacinar é um ato de cuidado com você e sua família. Prevenir é o melhor remédio. Por isso, o Laboratório Cortes Vilela, mantendo o seu pioneirismo, inaugura seu serviço de vacinas e imunoterapia. Temos todos os tipos de vacinas de acordo com sua idade e sua necessidade, inclusive da gripe, dengue e febre amarela. Além, é claro, da melhor equipe para lhe atender e de uma experiência de 90 anos trabalhando pela saúde de Juiz de Fora e região. Consulte-nos pelo telefone 32 39 50 35. Cortes Vilela. Laboratório, vacinas e imunoterapia. Eu tava na obra empurrando o andaime. Nem percebi que ele tava chegando perto ali da rede elétrica. Eu tava distraído, até ouvir uma voz. Empurra mais pra perto, garoto. Isso, mais pra perto do fio. Que medo. Eu que não dou mole pra morte. Fique atento, nunca chegue perto da rede elétrica. Qualquer descuido é morte na certa. Em caso de dúvidas, ou se for construir próximo à rede elétrica, entre em contato com a CEMIG pelo 116. CEMIG, nossa energia, sua força. Só motor retífica. Retífica para motores a gasolina, álcool e GNV. Vá a sua motor retífica e procure o trio Paradadura, Pior Manuel Coca. A Só Motor oferta uma grande quantidade de peças originais para motores na linha leve com preços promocionais. Só Motor Retífica, Coronel Vidal 455 e Mariano Procópio. Telefone 3217-9114. Só Motor Retífica. Olha, atenção, você que é amiga dona de casa, donos de hotéis e restaurantes, preocupados com a qualidade. Na hora de cozinhar, tem em mãos arroz de pilão Albarusca. Sabe por quê? Ele rende até 20% a mais. Não precisa de escolher. E não precisa lavar também, já ganha um bom tempo nisso, né? Da semente da terra até a colheita, o arroz de pilão Albarusca não sofre aplicação nenhuma de qualquer tipo de veneno. E o seu processo é como arroz no tempo das nossas bisavós. Aquele arroz socado no pilão. Arroz Albarusca de pilão. Você compra nos melhores supermercados. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Meio-dia e 38, nós estamos de volta com Debates na Globo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto. Dia dos Pais é na Rádio Globo, tá chegando o Dia dos Pais. E nós vamos presentear 4 super pais. Com o primeiro prêmio, o relógio da Galil Joias. O segundo prêmio, rodízio para casal da churrascaria Potência do Sul. No terceiro prêmio, vale compras da Oficina do Eterno. E um quarto prêmio com óculos de sol da Óticas Visual. Para concorrer é muito fácil. Nas nossas redes sociais, você já sabe, Facebook, Rádio Globo Juiz de Fora, Instagram, Rádio Globo JF e também no nosso WhatsApp 998150791. Você vai mandar a sua mensagem, quero presentear meu super pai. E é claro, a Rádio Globo Juiz de Fora, junto com a Galil Joias, Churrascaria Potência do Sul, Oficina do Eterno e Óticas Visual, vai presentear 4 pais sortudos para este grande Dia dos Pais. Tô na fila. A Rádio Globo e o Bejane já sabe disso, portanto, fica aí de olho. Alô, Felipe, fique de olho na promoção da Rádio Globo Bejane. Sim. Vamos trazer neste bloco uma tendência bacana que eu acho que cabe muito nessa discussão de desafio para a economia, que é a de mudança dos paradigmas econômicos através da liberdade, da MP da liberdade econômica mais propriamente dito. Nós conversamos com o deputado estadual Bernardo Bartolomeu Moreira, do Partido Novo, o Partido Novo lá em Belo Horizonte, que representa Minas Gerais na Assembleia e também está alinhado próximo às bancadas que estão levando isso para o governo federal. Em entrevista exclusiva à Rádio Globo, ele nos trouxe aí mais detalhes sobre essa proposta que apontam para desburocratização estatal em todos os níveis da estrutura do governo brasileiro. Portanto, vamos acompanhar um trecho dessa entrevista onde ele pontua esses aspectos. É um projeto onde se determina uma coisa bem ampla.
é mais questão de mindset, é mais questão de mudança de paradigma mesmo. Então, vai começar a ditar para que lado que tem que ir as discussões. Então, com isso, por exemplo, até 3 princípios, premissas básicas aí que o projeto tem em questão, é igualar o pequeno e médio aos grandes, né? Quando se diminui a burocracia, se diminui o custo que tem da empresa lidar com essa burocracia. Então, os grandes que têm escritórios de advocacia por conta, escritórios de contabilidade por conta, o grande que tem N empregados, vários estagiários que podem lidar com burocracia, tem mais tranquilidade do que o próprio pequeno, que às vezes é o cara que começou a fundar a empresa, é o comprador, é o financeiro, é o vendedor, é o cara que chuta o escanteio, corre, cabeceia, né? Então, se você precisa tirar ele ali da frente para poder resolver algum problema burocrático, seja no cartório ou o que seja, você para a empresa dele. E se ele perde um dia de produtividade, ele pode colocar o comércio dele em risco, e se isso passar a ser 2, 3, 4, 5 dias no mês, com certeza o comércio dele fica muito defasado aí e pode dar problema. Então, essa premissa é muito importante, que é igualar o pequeno ao médio e médio aos grandes, né? Tem a segunda questão, que é o foco do Estado em atividades de risco, né? O Estado hoje, ele pretende controlar tudo. Quando ele pretende controlar tudo, ele acaba deixando de focar naquilo que ele tem que ter mais atenção. Então acaba tendo grandes desastres aí, como no caso de Mariana, Brumadinho, toda aquela boate Kiss também, que é uma coisa que choca aí a gente. Mas se o Estado tivesse focado exatamente nesses que têm um alto potencial de dano e que tem uma probabilidade maior de acontecer, provavelmente não teria acontecido isso. E deixando assim aqueles comércios que tem potencial de dano muito pequeno ou que tem pouca probabilidade de acontecer, mais de lado, né? Fazendo uma fiscalização ali mais secundariamente, vamos dizer assim. Então o Estado poderia prevenir também essas questões. E a terceira premissa é a respeito do federalismo, né? Onde você coloca ali no âmbito do Congresso essa MP de forma mais regra geral, e quando você desce para os estados e municípios, você começa realmente a detalhar cada questão ali que deve ser regulamentada. E isso é muito interessante, porque às vezes tem uma lei aí que para mim não faz sentido, vamos usar o exemplo aí do Uber, né? Está restringindo muito o Uber e tal, etc. Eu tenho que sair daqui de Belo Horizonte para ir para Brasília, né? Você de Juiz de Fora tem que ir para Brasília poder reclamar. Não, lá só dá um norte, e aí a própria cidade vai regulamentar. E aí você pode ir sim na sua Câmara Municipal, ver com seus vereadores ali, questionar aquelas regras e assim fazer com que o pacto federalismo aí seja melhor, trazendo mais poder para quem está mais próximo do povo, que pode cobrar melhor desses governantes. O deputado Bernardo Bartolomeu, do Partido Novo, trouxe essas 3 diretrizes, amigos. O que ele se pauta na MP da Liberdade Econômica, que da Câmara de Brasília vai, é claro, criar ramificações por todos os estados, em especial aqui em Minas Gerais, e aí ele pontuou: diminuir o custo da burocracia para os pequenos e médios empresários, foco do Estado em atividades de risco, deixando que os empresários e empreendedores também possam ter mais autonomia no levar dos seus empreendimentos. E o federalismo, que há muito tempo é falado aqui por várias campanhas de governo, mas de fato, como trazer essa questão das regulamentações locais para auxiliar e também deixar a vida dos empresários, de quem gera emprego e das pessoas de uma maneira geral mais fácil, menos burocrática. Amigos, queria a opinião de vocês sobre essa questão. Bom, 2 pontos principalmente importantes que ele fala é a questão da micro e pequena empresa em relação às grandes. Com certeza, né, fluxo de caixa, receitas, né, é bem diferente, e eu concordo com ele nessa questão de estar olhando de forma, cada um da sua maneira, da importância que tem. Outra coisa que a gente tem que estar pensando aqui é que a União ela concentra os recursos todos, né? Se não me engano, se eu não estou errando aqui agora, em torno de 86%, 80%, né? Então, acaba ela concentrando esses recursos, e na ponta, a questão mais importante, quem está na ponta hoje, vamos falar na questão municipal, é que sabe o quão a importância da sociedade. É ela que está andando dia a dia na rua, né, conversando com
os empresários locais, regionais, para saber a importância de onde alocar os recursos. Né? E uma coisa importante, nós estamos falando de planejamento, tudo, e agora entrou um pouquinho nessa questão do Estado, área pública. É importante melhorar a eficiência nos gastos orçamentários. Né? A percentual ainda em relação à capacidade, né, de gestão, distribuição e utilização de recursos, ela está muito aquém do que é necessário. Então a gente precisa ter uma melhoria contínua em relação à gestão dos recursos. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, eu trato muito disso às vezes, como na área pública, de planejamento, né, qualidade do setor público, colocação de indicadores de desempenho, né, seja para receita, despesas e alcance dos indicadores que a saúde e a educação precisa ter. Então isso é muito importante. Mas essa concentração no governo federal dos recursos, né, deixando os estados e municípios toda hora indo lá, tendo que pedir o que é de direito deles, né, isso aí é um grande debate ainda que dá outro programa desse. Se você me permite, só fazendo uma colocação, Juiz de Fora, por exemplo, que é uma cidade, eu considero Juiz de Fora uma capital da zona da mata, uma capital, parte das vertentes, parte do sul de Minas, parte do estado do Rio de Janeiro, vem para cá. Porque Juiz de Fora é uma cidade chamadora para a educação, são 14 faculdades e uma universidade federal. Tem um comércio fantástico, tem uma área hospitalar que alguns reclamam, porque quem está sentindo dor quer ficar bom na mesma hora, então é natural que reclame, mas é exemplo. Nós somos comparados com os hospitais que temos com São Paulo. Então é uma cidade que tem emprego, né, construção civil muito forte em Juiz de Fora. E Juiz de Fora, com toda essa grandeza, a Prefeitura de Juiz de Fora, estou te falando com conhecimento, ela gasta hoje 50% com folha. Ela tem que gastar porque o número de funcionários que ela tem chega a quase a 22 mil funcionários, a Prefeitura de Juiz de Fora. É a maior empregadora, tanto da Zona da Mata, quanto das vertentes, quanto do sul de Minas. Ela é a maior empregadora, é a Prefeitura de Juiz de Fora. Então ela leva 50% do seu orçamento. Ela leva 25%, geralmente coloca 27% para não ter um erro, na educação, que ainda é pouco, mas é o que pode, 25%. E leva 18% na saúde, isso é lei. É o mínimo que você tem que colocar na educação, 25%. É o mínimo que você tem que colocar na saúde, 18%. E a folha, 50%, mas já pode chegar a 60%. Que deram isso não é privilégio, isso é falta de responsabilidade, porque sobra menos. Isso aqui já está 95%. Sobra 5% para pagar energia, para pagar água, IPVA dos carros, IPTU, porque a prefeitura não é isenta disso, né? Só se o prédio for dela, mas os prédios alugados, que não são poucos, têm. Então, te sobra nada. Aí você vê uma cidade toda esburacada, mas vai fazer o quê? Você não tem dinheiro nem para comprar o asfalto para reposição. E isso é um retrato do Brasil, dos municípios e estados. Por quê? A União, ela segura 86% do que é arrecadado lá em Brasília. E com detalhe, o governo federal é o único que pode emitir bônus. Os estados e municípios não podem. Em 2018, só para a gente ter outra informação aqui, a carga tributária brasileira que bateu recorde chegou a 35,7% do PIB. Ou seja, a concentração desse dinheiro que muita gente fala assim, mas o Estado não tem para gastar. Não, está lá, está arrecadando, aí sim, está arrecadando. Mas realmente a questão de você desassociar e trazer para próximo realmente é uma pauta que há muito bate. E aí vem essa questão dentro da liberdade econômica, que o deputado comentou com a gente, Cid, e também Emil, vem a questão de pensar outras formas de tributar, pensar outras formas de relacionar, né, com o mercado de trabalho, com os produtores, com a mão de obra, mais ou menos por aí. Sem dúvida. Essa é uma reforma que a gente chamaria de microeconômica, né? Ela vem de baixo para cima, ela não vem de cima para baixo. É uma medida super interessante, eu acho que importantíssima trabalhar nessa desburocratização. Muita coisa da legislação que a gente tem nas diversas esferas, empresarial,
ambiental, trabalhista, foram feitas há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Hoje em dia a gente já tem um acesso à informação muito maior. É diferente de quando 60 anos atrás. Como é? Quem não tem um smartphone hoje, né, então acesso à comunicação entre grupos de WhatsApp. Então, essa diferença social, ela teve um nivelamento muito grande. Então, a partir desse momento em que você teve esse nivelamento, por que não trazer isso? Então, antigamente você tinha que dar determinadas proteções que hoje já não cabe, porque a pessoa ela tem acesso direto, ela já tem a capacidade de fazer, e eu não digo só do lado do trabalhador, não, eu digo em todos os sentidos. Então, você simplificar isso para o funcionário, aquele camarada que trabalhou 10 anos, né, e ele aprendeu um determinado ofício, ele poder ter a facilidade de empreender, né, dele poder abrir uma empresa, né, ter o seu negócio, ter essa facilidade. E essa MP, ela vai direto a isso, porque ela se você pegar e espremer, o suco que sai dela é simplificar, baratear o custo e vai até melhorar a concorrência. Porque à medida que você torna o processo muito burocrático, muito caro, muito complicado, só as grandes tendem a sobreviver, é muito difícil, né? À medida que você abre isso, as pequenas, elas entram com uma capacidade de quase que igual para igual do que as grandes. E o mercado está esperando isso, né? Exatamente. Falando um ponto importantíssimo, né? Grandes empresas, eu já trabalhei em empresas maiores, tem um departamento jurídico, tem um departamento contábil. O pequeno não tem isso. Então, se acontece uma mudança da legislação, alguma obrigação acessória que ele tem que cumprir, é realmente apavorante para o micro e pequeno empreendedor, porque ele vai ter que fazer. O salvador da pátria dele é o contador. Exatamente. E às vezes a própria contabilidade não tem condição. Exato. Pega o E-Social, por exemplo, que causava um terror nas micro e pequenas empresas, porque o pessoal não tinha equipe para entender como que ia ser o funcionamento disso, né? Então acaba que as micro e pequenas empresas, com essa desburocratização, vão poder trabalhar realmente no crescimento, na geração de emprego e não em cumprir obrigações perante o governo, né? Disso que você falou, eu quero passar para o professor. Professor, existe uma globalização no mundo, mas dentro do próprio país, Brasil, não está tendo essa globalização no que diz respeito à distribuição de verbas. Bom, isso até faz parte também, desde que foi estabelecida a questão de estar direcionando em relação ao tripé macroeconômico, que é muito discutido isso hoje em dia, foi debatido também algumas vezes, né, ano passado, em alguns debates, em relação ao tripé, que a gente chama do câmbio flutuante, meta de inflação e meta de fiscal, né, vamos dizer assim. Então, o que acontece? O Brasil, até um certo período, ele tinha o que nós falamos de taxa de câmbio fixa, né? O governo estabelecia o valor do câmbio e toda a economia, vamos dizer assim, tinha que estar seguindo. Então, a partir que foi estabelecida essa questão do câmbio flutuante, a economia ela vai se estabelecendo em relação a isso, por exemplo, né? A questão do mercado. Ora é necessário, né, valorização da moeda, ora é necessário desvalorização, até os limites em que dê andamento à economia de forma que possa, né, estar desenvolvendo e crescendo. Então, isso é importante, até porque você vê, por exemplo, o Banco Central ele intervém. Você fala de liberdade, mas você vê, por exemplo, é importante cada um ter, mas o Banco Central, quando necessita, ele entra comprando ou vendendo moeda, para exatamente estar equilibrando. Então, nós já tivemos uma experiência também da dolarização, né? Antes do Plano Real, você tinha um período aí em que a cotação era 1 para 1. Né? E com a própria mudança do real, né, ficou também estabelecido praticamente que isso não existiria mais, essa dolarização. Até porque a gente não tem essa capacidade econômica, né, de país. Esse 1 para 1 foi fantasioso, né? Na época era uma forma de tentar segurar, né? Era a evolução dos conceitos econômicos, vamos dizer assim, né? No momento é o que tinha de teoria, né? Então a teoria econômica vem evoluindo
né? E de lá para cá ela vem flutuando exatamente para controlar. Inclusive essa questão faz parte de uma das propostas, vamos dizer, de segurança do plano macroeconômico, direcionar a economia brasileira. 12h55 é um tema extenso, é um tema que a gente tentou aqui durante cerca de 1 hora trazer detalhes, trazer comentários, opiniões. É claro, como sempre diz o Bejane, faria pelo menos mais uma, 2. Eu acho que o dia inteiro, viu? Olha só, deixa eu dar um recado para o nosso ouvinte, porque a Rádio Globo chega com a promoção Sequência Premiada e, é claro, você que ouviu falar muito de economia, dinheiro, números, valores, vamos liberar aqui um cartão de R$10 mil em crédito para você gastar como quiser. Para concorrer, basta anotar uma sequência completa dos 45 minutos de música que rola a qualquer momento durante a programação e se cadastrar no radioglobo.com.br até o dia 15 de agosto. E sabe o maior? Você pode participar quantas vezes quiser, desde que envie respostas variadas e sequências de horários diferentes. Quanto mais você participar, mais chances você tem de ganhar. Ouvinte, olha só, e você tem até hoje para participar da grande promoção que te leva para o Samba Brasil em Fortaleza. Shows do Sorriso Maroto, Ferrugem, Thiaguinho e muito mais. É dia 17 de agosto e, é claro, você vai concorrer a ingressos para curtir shows incríveis, a uma viagem para o Nordeste e vai mandar muito bem, levando alguém para esse rolê. Então, você vai ficar ligado na programação da Rádio Globo durante esta tarde, porque hoje é o último dia. Vai anotar o horário que ouvir a vinheta com o som do avião e correr para se cadastrar no radioglobo.com.br. São 2 grandes promoções que a Rádio Globo bate de primeira para você e você não vai perder. Eu já não gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados que, mais uma vez, deram aula para nós que estamos sempre aprendendo e, é claro, para os ouvintes da Rádio Globo. Quero agradecer a presença do diretor e sócio da Interconstrutora, Cid Maciel Monteiro de Oliveira. Mais uma vez, nosso muito obrigado, Cid. Microfone sempre aberto, excelente tarde. Muito obrigado pela oportunidade e eu queria deixar uma palavra final aqui para quem está ouvindo. A gente está tendo aí indicações do governo muito positivas com relação à economia, então são medidas que vão estar acontecendo aí nos próximos meses e eu acho que podem ter pessoas que estão procurando emprego, pessoas às vezes estão passando determinadas dificuldades. Acho que é olhar para frente, né, com otimismo e certamente a gente vai ter condições melhores aí nos próximos meses e anos. Essa é a cabeça dos investidores, é a cabeça dos empresários e eu tenho certeza que tem que ser a cabeça das pessoas que estão ali no dia a dia construindo o nosso país. Miyuki Matsui, consultora empresarial na Maximize. Foi um prazer recebê-la aqui na Rádio Globo. Muito obrigada por essa oportunidade de estar com pessoas tão participativas com relação aos assuntos da economia e eu queria deixar realmente o meu otimismo com relação aos empresários, porque realmente a economia depende deles, os micro e pequenos empresários têm que se fortalecer cada vez mais através da preparação, através dessa visão otimista, e eu acho que é isso que vai tornar o Brasil cada vez melhor. Professor José Jamil Adum, mais uma vez, com a Rádio Globo sempre ao seu lado e, é claro, trazendo todos os aspectos da economia para os nossos comentários. Professor, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Globo. Eu agradeço a participação, uma honra estar aqui trabalhando, conversando sobre esses temas e sobre economia, já foi falado aqui a questão da esperança, do positivismo em relação a ela, mas eu queria deixar um recado também para aqueles empreendedores, seja micro ou macro, é a questão de qualificação dos seus funcionários, aproveitar a oportunidade, ontem mesmo estive falando sobre isso, o consumidor está muito ligado, seja online ou offline, então o tempo todo ele está tendo informações para escolher um produto aqui ou ali, e que acompanhando essa questão, que eles investam, vamos dizer assim, em qualificação nos seus profissionais e que sempre prestando planejamento à frente, e trabalhando dessa forma para a sua organização. Obrigado, professor. Bejane, amanhã retorna o Debates na Globo a partir do meio-dia e aí nós vamos trazer muito do que foi falado aqui para a nossa nova pauta com cientistas políticos. Nós vamos debater os desafios políticos do governo Bolsonaro. É verdade.
eu repito o que disse no início, né? Primeiro, parabenizando a todos os três que aqui estão, e a Inter em particular, por saber que a construção civil, quando ela dá certo, ela começa a crescer, todo o país reage, porque ela mexe em todos os setores, sem exceção, e dizer que eu sou brasileiro, né? Embora jornalista tenha sua posição, através do que vê, do que escuta, do que lê, mas eu como cidadão, hoje, o meu presidente chama-se Bolsonaro. Eu tenho que torcer para que o Brasil dê certo, para que eu possa ver os meus filhos continuarem a morar aqui, que é a terra que eles nasceram. Fica o convite para você que nos acompanha para fecharmos juntos essa semana com debates na Globo amanhã, a partir do meio-dia, os desafios políticos do governo Jair Bolsonaro. 1h em ponto. Agradeço a técnica de Leandro Carvalho. A todos uma excelente tarde. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço, debates na Globo. Temas da atualidade com convidados especiais. Apresentação